O Elon Musk, que é o autodeclarado absolutista da liberdade de expressão, ele está censurando jornalistas no Twitter. É uma coisa assim meio pessoal mesmo. É, isso aí. Acho que todo mundo já está sabendo a essa altura que o Elon Musk comprou o Twitter. Foi daquela forma toda meio bizarra que ele falou que ia comprar em abril, daí voltou atrás, daí abriram o processo, ele foi obrigado a comprar em novembro, mas comprou o Twitter, ponto. E desde então a gente tem visto uma atrapalhada atrás da outra, né? Demitiu um monte de gente, daí teve que recontratar porque tinha demitido demais. Com essas demissões acabou comprometendo a segurança do Twitter. Mexeu lá no selinho de verificado, com isso abriu a porta para um monte de gente se passar por empresas, por outras pessoas. Mandou trabalhador no escritório, falou que o Twitter ia falir. É uma bagunça só, provando aí que não é porque o cara é bilionário que ele sabe ser um bom administrador ou que ele seja inteligente, né? Mas agora ele deu de censurar jornalista. Vamos para a CNN. O que é liberdade de expressão para Elon Musk? Ele baniu subitamente contas de vários jornalistas de veículos profissionais. Entre os perfis permanentemente suspensos da plataforma estão o de Donny O'Sullivan, da CNN, Ryan Mack, do New York Times. Esses profissionais ficaram conhecidos pela cobertura da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk neste ano. Nem o Twitter, nem Musk, as coisas agora se confundem, né? Musk, Twitter, É até meio Musk, infantil, se né? pronunciaram É até Sim. meio infantil, assim, né? Pois é. sobre as suspensões que aconteceram sem qualquer aviso prévio. Musk também suspendeu nesta semana a conta de um adolescente que rastreava a localização do jato particular dele. Desde a compra do Twitter, Elon Musk tem promovido diversas mudanças que vieram com demissões. Tá, ele vai falar aquilo que eu já falei. Vocês viram que ele citou ali que suspendeu a conta de um adolescente que rastreava o avião dele. Isso aí, basicamente, o que a adolescente fez foi criar um bot chamado ElonJet, que usava dados públicos dos aeroportos para dizer aonde que o avião do Elon Musk estava. E isso é importante, porque essa questão de rastrear o avião dele virou a desculpa que ele usou para banir os jornalistas. Por Os quê? jornalistas, né? Porque qual que foi a justificativa que ele deu para banir os jornalistas? Ele acusou os jornalistas de doxing. O que é doxing? É você pegar dados pessoais de uma pessoa e jogar na internet. Então ele falou, eles ficam... aí ele chegou a dizer que os jornalistas, com essa coisa de falar sobre a localização dele, davam coordenadas de assassinos. Com essas palavras. Tipo, um troço totalmente paranoico, assim. E onde que ele fez essa acusação? No Twitter Spaces, que é tipo uma sala de bate-papo por áudio que você pode abrir no Twitter. Ele fez essas acusações, daí ele saiu do Twitter Spaces no qual ele estava, e daí ele baniu o Spaces. Não, é sério. Vamos pro G1. Tá, no G1 a gente vai ler que o Elon Musk tira Twitter Spaces do ar depois de ser questionado ao vivo por suspensão de contas de jornalistas. O bilionário alega que repórteres estariam compartilhando seus dados de localização em tempo real. A sessão no Twitter Spaces foi aberta pela repórter do BuzzFeed, que é a Kate Notopoulos, vou pronunciar assim, e foi acompanhada por Drew Harwell, do Washington Post, e o Matt Binder, do Mashable, dois dos repórteres suspensos. Os tweets deles não estavam mais disponíveis, só que, ainda assim, podiam falar no Twitter Spaces. O que é Twitter Spaces, Sofia? É coisa de áudio e tal, né? Mas explica direitinho pra gente aí. É como se você, lá no Twitter, você abrisse uma sala de bate-papo, só que através de áudio. Então, acaba sendo meio que um podcast ao vivo, a gente poderia dizer dessa forma.
Tá. E o que aconteceu ali é que o Elon Musk baniu aqueles jornalistas, eles não conseguiam mais tweetar, os tweets eles estavam invisíveis, mas eles descobriram que eles entrando numa sala de Twitter Spaces que uma outra jornalista que não tinha sido banida abriu, eles conseguiam falar lá. E daí eles começaram a discutir essa questão sobre o banimento deles. Aí que vem a questão. O Elon Musk entrou na sala, fez esse monte de acusações aí de que eles estavam fazendo doxing e falou que não era só porque eles eram jornalistas que eles podiam fazer isso. E daí depois ele saiu da sala do Twitter Spaces e tirou o próprio Twitter Spaces do ar para todo mundo. Ninguém mais podia fazer Twitter Spaces. É esse o nível da loucura. Vamos voltar lá para a reportagem do G1. Então o G1 vai dizer para a gente que o Twitter Spaces caiu enquanto a sessão lá da jornalista ainda estava em andamento, desconectando todos, disse ela num tweet que veio depois. Nenhuma gravação ou informação sobre essa sessão está disponível no Twitter agora, foi o que concluiu a agência Bloomberg. O Elon Musk disse que a empresa estaria consertando um antigo bug no serviço e que provavelmente ele estaria de volta no final da noite dessa sexta-feira. Então ele tem uma justificativa, tá? Não, mas assim, que bela coincidência essa, né? Ele bateu boca com o jornalista no Twitter Spaces, daí ele saiu da sala e logo depois que ele saiu da sala, não, agora vamos consertar esse bug e tirar todo mundo. Um bug muito conveniente. Um bug muito conveniente, com certeza. E ali a Bloomberg falou que não ficou no Twitter nenhum registro dessa sala, dessa discussão, mas não ficou em nenhum lugar no Twitter. Teve gente que fez aquela coisa de captura de tela no celular e conseguiu gravar tudo isso e jogou no Instagram. Então, no Instagram você consegue ver essa discussão. Restou um registro. Tá. Restou um registro. Eu não trouxe aqui por uma razão bem simples. São 5 minutos de áudio, tudo em inglês, e eu não acho que vai adicionar muita coisa e a gente ficar trazendo isso. Mas, de qualquer forma, a história é essa. O Musk bane o jornalista que estava cobrindo a história da compra dele do Twitter, é cobrado por isso. Quando ele é cobrado por isso, ele simplesmente tira do ar o recurso do Twitter que permitia que cobrassem ele por isso. É essa história. Tudo isso vindo de um cara que se autodenominou o absolutista da liberdade de expressão. Esse autodenominou, ele se deu esse nome mesmo? Ele falou, eu sou o absolutista, eu sou o rei da liberdade de expressão, é isso? Absolutista da liberdade de expressão. Álvaro, essa altura, Álvaro, eu acho que a gente vale falar um pouquinho dessa questão da liberdade de expressão, né, que é uma coisa que a liberdade de expressão muitas vezes ela é tratada como uma questão legal, né, de que o Estado dá liberdade de expressão ou não. Aí nesse ponto é um momento que eu tenho que dar razão para os marxistas quando eles falam da questão do materialismo, né, de se focar na realidade material. Eu acho que muito mais importante do que a gente pensar nas leis que garantem a liberdade de expressão é realmente ver o quanto que a gente tem isso de fato. E quando a gente vê o Twitter, que é uma coisa que, vamos e convenhamos, é uma utilidade pública. A gente pode falar que essa rede social, aqui no Brasil especialmente, é uma rede social pequena, tem bem menos gente do que outras redes, mas é uma rede que acaba influenciando o debate nas outras redes, é só você ver o quanto que tem de prints do Twitter rodando em outras redes, é uma rede que influencia os noticiários, é uma rede onde ocorrem muitas discussões políticas, então acaba sendo uma questão de utilidade pública mesmo. E daí eu posso perguntar, a quanto que a gente tem, quanto que a nossa liberdade de expressão é afetada quando uma rede como essa é colocada na mão do interesse privado, né? Ainda mais o interesse privado de um bilionário tão infantil. Eu acho que é uma boa forma de dizer tão infantil quanto o Elon Musk. Eu não sei que solução seria possível para isso, assim, sabe? Essas redes vão ser privadas, vão ser públicas e tal. O que eu sei é que essa tecnologia chegou ontem e a regulamentação ainda não veio, a regulação ainda não veio, né? E não me parece razoável que os algoritmos que decidem como essas informações serão veiculadas, eles sejam segredos industriais.
Isso me parece errado, de um ponto de vista moral. Para pensar no Facebook e o Egito, entendeu? Como é que pode uma rede que tem potencial para impulsionar ou para destruir uma economia, uma sociedade inteira, funcionar dessa forma, assim, completamente secreta e tal, né? Essa era uma coisa na qual a gente poderia pensar, pelo menos pensar para o futuro próximo, assim, sabe? Eu compreendo que muitos de vocês que estão assistindo encarem qualquer conversa sobre regular como tentativa de censura. Eu sei que muita gente estabelece esse paralelo assim de imediato, mas eu te pediria para me acompanhar nesse raciocínio, assim, sabe? A maneira como o Facebook distribui informação pode, sabe, fazer vingar ou ferrar um país, uma comunidade, uma sociedade inteira. Pode aquilo ali ser um segredo industrial na mão de alguém? Pode. Será que isso é justo? E o mesmo vale para os aplicativos dentro dos quais as pessoas trabalham. E redes sociais, aliás, são isso também, né? O YouTube aqui onde a gente está é um Uber do conteúdo, né? Será que é certo o Uber distribuir as corridas usando um algoritmo que só ele conhece, que só ele compreende? Será que o motorista não deveria ter o direito de saber por quê ele recebeu tal sugestão de tal corrida em qual horário? Será que não seria o mais correto? Essas são questões que eu coloco, assim, sabe? Eu não tenho a resposta para elas, não, mas só queria ser acompanhado nas minhas dúvidas, nos meus questionamentos. Então, se você já está condicionado, né? Fala, pô, regular, não, censura, tá errado e tal. Eu te peço só para dá uma respirada e pensa aí a respeito dessas dúvidas.